ministra a semente ao que semeia. Também ministre o pão para o alimento, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. Aquele que dá semente ao que semeia. Interessante, meus irmãos, para a gente começar a entrar no estudo, a gente tem que procurar, ver o contexto. E o contexto desse capítulo 9, como também o de 8, que o irmão Marco deu na aula passada, é sobre uma oferta para as igrejas de Jerusalém, para os santos da igreja de Jerusalém. Então, Paulo mostra no capítulo 8, que a igreja da Macedônia já tinha preparado, na sua pobreza, eles prepararam a melhor oferta e mandaram. E Paulo chama a atenção da igreja de Corinto para a igreja estar preparada, para que quando os irmãos fossem lá, não pegasse a igreja despreparada. Então Paulo começa a orientar para que a igreja viesse estar pronta. E vendo esse contexto, eu fico imaginando, eu pergunto até ao meu pastor, como às vezes é difícil uma igreja preparar uma oferta, falar de oferta, porque às vezes muitos irmãos têm uma visão um pouco distorcida, de que acha que para poder ofertar, para ser generoso, para poder dizimar, tem que estar sobrando. E é o contrário. Deus tem uma maneira de trabalhar totalmente diferente. Ele pega o que você tem, o pouco que você tem, e multiplica. O irmão Marco falou até uma coisa que eu achei interessante, Na matemática de Deus, o dividir é multiplicar. A gente tem uma visão errada. Não, só dou quando eu estiver sobrando. Quando eu estiver sobrando, eu oferto. Quando tiver... Não, Deus não quer sobra. É que você pega o teu pouco e que ele vai se tornar muito. Mas a gente vai aprender nessa palavra. Interessante, aquele que dá semente ao que semeia. Plagiando o meu pastor, 3 verdades a gente aprende aqui nesse texto. Sobre a primeira, semente, a segunda, plantio, a terceira, colheita. Não tem como você fugir disso, Aquele que dá semente, você está com a semente na mão, você vai ter que plantar. E se você plantou, é automático, você vai colher. Ainda que você não veja a colheita, mas teu filho, alguém da tua família, vai ver a colheita. Você vai lá, planta um pé vamos dizer assim, maçã. Ela vai demorar, eu não vi ela nascer, tal, eu faleci, mas alguém vai colher, não tem jeito. A semente veio, você plantou, colhe. Então, 3 verdades a gente aprende. A primeira é a semente. Interessante que em Gênesis, capítulo 8, versículo 22, após o dilúvio, Deus fala para a gente, enquanto a terra durar, vai existir plantio e colheita, frio e calor, inverno, verão, dia e noite, enquanto a terra durar. Então isso vale para nossos dias de hoje. Paulo estava pegando uma linguagem agrícola. Talvez você vai falar, mas Alex, eu não sei plantar, eu não sei. Vai haver, você trabalha, você está plantando. Você espera no final do mês receber. Você é generoso, você vai colher, não tem jeito. E o interessante, para a gente trazer um exemplo a respeito da semente, porque Deus prometeu que Ele ia cuidar, Ele ia dar semente. Deus, Ele dá a semente ao que semeia. Deus provê, Deus dá. Aí me faz me lembrar, aquela viúva de Serapta, de Elias. Interessante, lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 e 9, eu achei algo interessante. Deus fala, se depois vocês puderem ler o capítulo todo 17 de 1 Reis, em casa, com calma, vocês vão ver como Deus é espetacular, como Deus realmente cuida. Deus fala para Elias, Elias, vai lá para Serepta, que tem uma viúva lá, que eu ordenei ela para te sustentar. Aí você vai ler o texto, a viúva só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Ela estava indo lá pegar graveto para poder fazer aquele pouquinho
para poder ela e o filho dela comer, e depois ia morrer, porque Deus, através de Elias, tinha liberado uma palavra que não ia chover durante 3 anos e 6 meses, e estava numa seca tremendo. Ela não tinha nada, como Deus falou que tinha ordenado essa viúva para sustentar Elias. Deus, meus irmãos, precisamos aprender uma coisa: Deus sempre nos dá a semente, sempre. Bote isso na mente de vocês. Jesus, em Mateus capítulo 6, Jesus diz que as aves do céu não plantam, não cegam, e Deus os alimenta ela todo dia. Deus dá a semente. Agora precisa compreender se você está plantando essa semente ou se você está comendo essa semente. Porque no capítulo de 2 Coríntios 9, versículo 10, ele fala, ora, aquele que ministra a semente é o que semeia. Ele dá a semente para você plantar. E ele também te dá pão para você se alimentar. Deus te dá. Agora, se você pegou a semente e você se alimenta, come ela, não planta, não investe, não faz nada, você não vai colher. Interessante que essa viúva, talvez se ela fosse uma pessoa egoísta, né? Ou egoísta, ou eu estou falando até errado, uma pessoa racional, natural, você pegaria, não é egoísta, é uma pessoa racional, ela só tinha um pouquinho de comida para ela e para o filho. Aí chega lá um profeta e fala, não, primeiro você vai fazer para mim, vai lá, pega água para mim, vai lá, faz o bolo, faz um pouquinho dessa coisa, depois você faz para você e para o teu filho. No racional, eu não daria. Vai passar fome, é verdade. Imagina, você pegar o alimento do teu filho e dar para um estranho, porque disse que primeiro você tem que fazer para ele, que depois vai ter para os dois. Ali foi a semente. A semente, ela tinha semente na mão. E essa viúva, ela nos dá um grande ensinamento. Ela plantou, ela investiu. Talvez, se ela não tivesse dado, ela morreria de fome depois mesmo. Mas ela acreditou na palavra, ela entendeu que Deus tinha dado a semente para ela, que ela precisava plantar. Então, ela plantou. Interessante que, se você parar para analisar, segundo alguns estudiosos, após ela ter feito isso, ela tinha um pouquinho de azeite e um pouquinho da farinha. Aproximadamente, os estudiosos dizem que ficou 2 anos, né? 2 anos aproximadamente, ou um pouquinho mais, vamos dizer que é um pouquinho menos, que essa farinha não acabou e esse azeite não acabou. Você tem noção? Vendo o pastor Luciano Subirá falando, ele deu até um exemplo incrível. Ele fala, imagina o teu arroz da tua panela, todo dia você pega a caneca e vai enchendo e vai botando para fazer, e aquele arroz da panela não acaba, aquela farinha não acabava. Todo dia, durante 2 anos, ela plantou e colheu. Meus irmãos, a gente precisa ter esse entendimento. A semente, né, aquele que dá a semente ao que semeia. Se você comer a tua semente, você não vai plantar e você não vai colher. Paulo, ele fala isso no próprio versículo do capítulo 9 aí, do versículo 6, ele fala, mas isto digo, né, o que semeia pouco ceifará, e o que semeia com fartura colherá. Então, meus irmãos, que você compreenda que a semente Deus dá. Você pode achar que é pouco, mas Deus dá. Se você investir, se você plantar, se você começar a ajudar as pessoas, ofertar, dizimar, dividir o que você tem, começar a ter esse entendimento, não com barganha, porque Deus conhece o teu coração, mas por amor, por gratidão. No capítulo 8 de 2 Coríntios, Paulo fala que a igreja da Macedônia, na sua pobreza, ofertou e deu uma oferta extraordinária. Aí eu vendo um testemunho do reverendo Hernandes Dias Lopes, eu achei interessante. Eu esqueci o nome de uma senhora, era um casal de senhor, eles eram do interior de Minas, e o pastor lá, ele tinha um programa na rádio. Essa rádio abençoava muita gente na cidade. E a igreja era uma igreja pobre, não tinha condição. E
o dono da rádio falou para o pastor: olha, pastor, se você tem até esse mês, o dinheiro que você pagou até esse mês, se você não pagar, a gente vai ter que tirar vocês do ar, não tem como, né? Porque a rádio precisa de dinheiro para se manter, e se o senhor não acertar, vai tirar. Aí começou aquilo na cidade, aquele alvoroço, e um casal de senhores, né? Esqueci o nome dessa senhora, ela falou assim, chamou o marido: a gente precisa ofertar. Só que eles eram muito pobres, eles não tinham nada. E ela falou assim: não, a gente tem que pegar o nosso melhor e ofertar para o pastor, para que ele possa levantar alguma oferta, alguma coisa, para poder continuar pagando a rádio. A rádio não pode parar, porque essa rádio abençoa muita gente nessa cidade. E o melhor que eles tinham era um galo. Era o galo, era o melhor que eles tinham. E eles pegaram aquele galo, aquele animalzinho que ele tinha, e deram de oferta. E um pastor da igreja presbiteriana, né, de Minas, vendo aquilo, ele foi pregar acho que no Canadá, e ele começou a contar esse testemunho dessa irmã que ofertou, e ele contou a história na igreja, né, dando esse testemunho, e a igreja do Canadá foi e falou: poxa, a irmã deu o galo? O que essa irmã faz? Poxa, essa irmã, eles são pobres, não têm casa, eles trabalham de favor. É mesmo? Trabalha de favor? É. Vamos fazer o seguinte, vamos juntar aqui a igreja rica, vamos comprar uma terra para esse casal? Vamos comprar uma terra. Aí compraram uma terra para aquele casal, deram de oferta. Aí esse pastor foi pregar em outro país e contou a história, a igreja se comoveu. Poxa, mas esse casal lá, eles têm casa, tem alguma coisa? Não, eles não têm não, eles moravam na casinha de casebre, uma casinha. Eles já ganharam a terra? Nessa terra vamos fazer uma casa boa para eles. Fizeram uma casa boa para eles. E aí o pastor foi pregar em outra, usou esse testemunho. Aí as pessoas falaram: já tem a terra, já tem a casa? Vamos abençoar esse casal? Vamos contratar um agrônomo para poder ver a terra, se a terra é boa para eles plantar. Meus irmãos, essa oferta que esse casal renderam para eles muito. Mas por quê? Eles deram de coração. Deus é um Deus extremamente poderoso. Quando você faz por amor, quando você oferta, quando você recebe a semente e você planta, certamente você vai colher. Se você não tiver a mesquinhez no teu coração, porque Paulo ele fala aqui: quem semeia pouco, pouco vai colher. Se você tem isso no teu coração, com gratidão, generosidade, você ofertar, ajudar, tem uma campanha, ele ajuda, porque as pessoas só querem colher. Você pode ver aí que nas campanhas sempre 7 semanas de colheita, 7 não sei o quê, é sempre colher, mas nunca de plantar. Que você nessa manhã possa ter esse entendimento de que você precisa plantar. É uma escala. A semente Deus dá, você vai lá e planta e você colhe. Agora, se você pega a semente e bota no teu coração: é pouco, eu tenho pouco, não dá para me dar, não dá para me fazer. Eu falo isso para os irmãos, que eu tinha essa visão também. Eu tinha esse pensamento, eu achava que para me dar o dízimo, eu tinha que dar o dízimo só quando estivesse sobrando, quando eu conseguisse pagar todas as contas e sobrasse, aí sim eu pensava em dar o dízimo. Só que Deus não quer resto não, meu irmão. Ele não precisa do teu resto. Deus quer o teu coração, a tua sinceridade, que você possa vir dizimar com gratidão, com amor. Está um irmão ali precisando? Vai lá e faz. Paulo, ele chega a dizer que aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. É pecado. Então que você possa sentir o desejo no teu coração de ofertar, dizimar. E na medida que você faz isso, naturalmente você colhe. E o interessante nesse versículo 10, ele fala: aquele que dá semente é o que semeia. Você também analisa friamente. Se você não plantar, você não tem semente. Mas Deus é tão misericordioso que mesmo se você não plantar, Ele te dá a semente, Ele te dá o alimento. Ele dá. Independente de você fazer alguma coisa ou não, Ele vai te dar. Mas o próprio versículo 6 vai dizer: se você não planta, se você não investe, você colhe pouco. Aí você depois vai começar a olhar na vida do irmão, o irmão colhendo, aí você vai falar: poxa, mas o irmão ganhou, o irmão tem, o irmão... E por que eu não tenho?
Porque você investe pouco, você não investe no reino, você não faz. Meus irmãos, infelizmente, esse evangelho barato que é pregado aí, né, que só pensa em dinheiro, a Bíblia não está falando só de dinheiro. Ela fala de generosidade, de você ajudar, de você ver o teu irmão, o teu próximo ali, você dar, você ajudar. Você vê uma pessoa necessitada, você fazer. Você vê uma pessoa querendo comer uma comida, você tem condições, você paga. Você poder ajudar o evangelho. Entendeu? Isso aí, claro que entra o dinheiro também, mas Deus não só quer ter o dinheiro, não. Aí você fica preso a isso, não ajuda, não faz nada, não investe e quer colher. Na medida, não troca. Eu sempre costumo dizer isso, não barganha, com amor, com gratidão, com carinho. Talvez, meus irmãos, você é um profissional e você vê uma pessoa humilde, uma pessoa sem condição, que está precisando, oferta a tua mão de obra, pô. Faz, investe no reino. Na medida que você investe, cada vez mais Deus escancara a porta para você. Cada vez tenho vivido isso. Eu tenho um cliente que ele é pastor e ele me falou isso para mim. E meu pastor também fala muito isso. O reino do céu não deve nada a ninguém. Aquilo que você faz por amor, que você investe no reino, Deus te recompensa, Ele te dá. E nesse versículo 10 ele fala, ora, aquele que ministra a semente ao que semeia, também ministre o pão para o alimento. O alimento Ele te dá. Ele te dá a semente para tu plantar e te dá o alimento para você se alimentar. Agora, você precisa plantar, você precisa ser generoso, você precisa fazer, você precisa tirar a mesquinhez do teu coração. Dá o exemplo aqui dessa viúva. Ela estava mais que justa, meu irmão. Se ela chega e fala, não vou dar não, pô, tem só esse pouquinho aqui, pô, tá maluco? Pô, como é que eu vou tirar do meu filho para te dar? Não, vamos morrer todo mundo. Mas ela não, ela acreditou na palavra, ela acreditou no profeta, ela ofertou, ela deu o melhor que ela tinha, e Deus o recompensou. Ela ficou 2 anos sem faltar nada. E se você continuar lendo o texto, chegou um período que o filho dela vem a falecer, e Deus vai lá e ressuscita o filho dela, para você ver como ela foi recompensado. Que você nessa manhã venha compreender que na medida que você investe no reino, que você oferta com carinho, que você planta, você vai colher. Para a gente finalizar, eu convido a amada igreja a abrir a Bíblia em Provérbios, capítulo 11, Provérbios 11, versículo 24, versículo 24 ao 25. Ao que distribui, mais se lhe acrescenta, e ao que retém mais do que é justo, é para a sua pobreza. A alma generosa prospera, e aquele que regar, também ele será regado. Aqui é uma promessa de Deus, que você possa, olha como é que Deus ele é tão bom para a gente. Ele fala, você reter o que é justo. Paulo fala no versículo 10 de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Se você reter o que é justo, ok. Agora você reter além, é válido. O teu pagamento, o teu dinheiro é para o teu alimento, para pagar a tua despesa, mas você tem que ofertar, você tem que separar aquilo que Deus colocar no teu coração para ofertar, aquilo que Deus colocar no teu coração, você tem que dizimar, você tem que investir no reino. Na medida que você investe no reino, que Deus vê a tua sinceridade, o teu amor, o teu carinho, a tua vontade de investir no reino, você colhe, meus irmãos. É promessa de Deus. Aquilo que o Marco falou na semana passada, que para a matemática de Deus, o dividir, aquilo que você tem, você divide com o teu próximo, você abençoa, nunca vai faltar para você, meus irmãos. Nunca. Deus sempre vai suprir. Deus fala na palavra dele que ele nunca viu um justo mendigar o pão. Esse negócio que eu vejo pessoas aí dizendo que Deus está provando, eu acredito que Deus até prova,
Mas a pessoa que vive a vida toda nessa miséria, pedindo, pede um aqui, pede outro ali, dizendo que Deus está no negócio, não leva a mal não, meu irmão, não é Deus não. Isso aí é espírito de miséria, né? Espírito maligno, porque a palavra de Deus diz, né, lá em João, que Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância, qualidade de vida, ausência de necessidade. Isso é uma vida em abundância. Você pode passar por algum momento? Pode, que você, como é o que nós estamos estudando, tem a semente, o plantio e a colheita. Se você plantar coisa ruim, tu só vai colher coisa ruim, meu irmão. Se você é uma pessoa que pega o teu pagamento, tu ganha 1.000, gasta 2, não tem mágica, não tem. Você vai sofrer as consequências, vai passar dificuldade, vai passar luta, porque é você. Deus não tem nada a ver com isso. E a gente ainda escuta algumas pessoas falar que é o diabo, né? O diabo está furioso. O diabo é você, meu irmão. A grande verdade é essa. Está botando na conta de Satanás uma coisa que não é ele que faz, é você. Você ganha 1.000, aí ganha um cartão de crédito no limite de 5.000. E você tudo que vê quer comprar? Pô, cara, vai se endividar. Não tem matemática que funciona. Se você ganha 1.000, você tem que gastar 800. Ah, Alex, mas 1.000 não dá para me fazer nada. Então, você vai estudar, vai se profissionalizar, vai melhorar, vai se capacitar, vai arrumar outro emprego, vai ter 2, 3 empregos para você ganhar um pouco mais, para poder você suprir aquilo que você quer, mas com ordem e decência. Primeiro você planta, né? Primeiro você recebe a semente, você planta e depois você colhe. Agora, planta a coisa certa que você vai colher coisa certa. Você vai colher coisas direito. Então, eu falo isso para os irmãos, mas eu estou falando para mim. Eu já contei, era especialista em dívida. Quer conversar com um cara bom de dívida? Pode marcar uma audiência comigo que eu dou consulta de graça. Meu irmão, eu já brinquei com os irmãos aqui que eu era garoto, eu ouvia aquela expressão, o dever acima de tudo. Então vamos dever, meu irmão, eu saí devendo, porque é o dever acima de tudo. Demorei a compreender. Aos 45 anos de idade eu compreendi que o culpado era eu. Não era esposa, não era filho, não era família, não era... Eu era o culpado. Eu aprendi, né, a administrar, aprendi hoje, estou plantando. As coisas ruins que eu plantei, está nascendo e vai morrer. Eu tenho que viver, não tem essa. Você vai viver aquilo que você plantar. E Deus está me dando agora semente boa, né? Agora eu estou procurando uma terra boa, analisando a terra, analisando bonitinho e procurando plantar coisas boas. Para o quê? Para me colher coisas boas. Então, precisamos plantar. Deus sempre dá a semente, Deus sempre vai te dar. Eu não me esqueço que teve um pastor da nossa igreja, que eu esqueci o nome dele, que morava aqui em cima, Jair, pastor Jair. Ele trouxe um gerente da Caixa Econômica aqui para dar uma palestra sobre finanças. E ele, para abrir a palestra, ele falou assim, olha, Deus sempre te dá além do que você necessita. E é uma verdade, meus irmãos. Se você for olhar a tua vida, você for ver as dívidas que você entrou, as coisas que você criou para você, você não tinha necessidade. Você não tinha. Só que a gente vive num mundo, num capitalismo, que o padrão é a vida dos outros. Né? Que a grama do vizinho sempre é mais verde. E não tem essa, meus irmãos. Todos nós fazemos isso. Graças a Deus, é velhinho ou não, eu tenho 2 carros. Mas eu sempre olho para os meus amigos que tem um Corolla. Meu padrão é aquele meu amigo que tem um Corolla. Mas, cara, você tem 2 que te leva onde Corolla leva. Mas o meu alvo, o meu padrão de estabilidade, o meu padrão de bem-sucedido é quando eu atingir um Corolla. E não é. Só que a gente sempre bota alguém como padrão. Ah, não, se eu chegar que ele atingir, e pelo contrário. E aí você para analisar, você vai ter um Corolla, o carro custa 100 mil, eu não conheço alguém que tem um Corolla que anda sem seguro. O seguro é na base aí de 5, 6 mil. Uma lanterninha do Corolla é 5 mil. E começa o teu padrão a aumentar e você quer um Corolla.
E às vezes, você com um carrinho mais humilde, você vai ser mais feliz, né? Mas aí eu não. Eu olho um Citroën de uma certa pessoa, eu quero o Citroën, né? Porque eu estou de olho no Citroën dele. Porque aí